Beleza. Boa noite a todos. A gente está indo para mais uma aula de variáveis complexas, apesar do texto estar escrito ali aula 4. Essa é a nossa aula 5 de variáveis complexas e a gente vai estudar um pouquinho das derivadas de funções complexas. As derivadas de funções complexas, ela tem o nome de funções holomorfas, beleza? Na verdade, vocês vão encontrar nos textos, a maioria deles, de funções analíticas. Mas chamar derivada de funções complexas de analítica ao invés de holomorfa é a mesma coisa de você chamar sexto sentido do o menino que via gente morta, tá? Você tá entendendo o que eu tô falando? Faz sentido o que eu tô falando? Não? Você viu o sexto sentido, Pamela? Então, é, o, é como se eu estivesse te contando o final do filme, entendeu? Se eu falar que derivada de função complexa é funções analíticas, é como se eu estivesse contando o final do filme. Quando eu descobri, e aí, mais uma vez, aí não. Parou, né? Mas tudo bem, eu vou botar aqui. Quando eu descobri que derivada de função, que uma função complexa que admitisse uma única derivada, uma única, beleza? Era uma função analítica. Então, assim, uma função complexa que admite uma única derivada, que é o que a gente vai ver aqui, ela vai ser uma função analítica no sentido até que a gente conhecia dos números reais. O que é uma função analítica de números reais? É uma função que admite expansões série de Taylor. Que eu falei nas aulas anteriores, né? Aquilo que a gente nunca estudou, mas teoricamente seria isso. E isso é algo muito forte mesmo. Então, os textos em inglês, a maioria dos textos em inglês que vocês vão encontrar, por exemplo, o texto do Conway, eu acho que o próprio texto do o Churchill, que está em inglês também chama assim, mas o em português ele passa a chamar de funções analíticas, então eu acho uma sacanagem. Mas antes de falar disso, eu vou na lista nova que eu preparei para vocês, porque tem um exercício nessa lista nova que eu vou usar aqui hoje e eu vou dar ele como visto, beleza? E é uma coisa que, mais uma vez, é uma coisa meio delicada, né? Mas a gente vai com calma, tá? Mais uma vez, essa é a terceira lista. Eu postei essa lista essa semana. Então, assim, uma semana eu dou uma lista, na outra semana eu apresento uma atividade que não é lista de exercícios, né? Então a gente tem feito isso. E nessa lista de exercícios aqui, a gente tem a questão 6. Vamos ler a questão 6 juntos, só para a gente entender o que ela é, né? Pá, a Vanessa tá chegando. Vanessa. Essa é aquela lista que você postou como extra? Isso, que eu postei como extra, É só para exatamente. praticar, né? Não precisa Isso, chegar igual a outra de motivação. exatamente. Mas a questão 6 ela tem uma importância. Então, assim, ela não vai valer ponto, mas ela tem uma importância, essa questão 6. Porque, boa noite, Vanessa. Porque a questão 6 ela dá um critério de não limite. Beleza? Ele dá um critério de não limite. Vocês aprenderam em cálculo 2 que o que acontece, né? Quando você tem uma função em duas variáveis, quando você está no plano, você pode, oh meu Deus do céu, aí fazer reta é fogo, né, cara? Caramba. Quando a gente está no plano, a gente pode chegar a um determinado ponto por vários caminhos, correto? Então, eu posso chegar a um determinado ponto por Você está vários devendo caminhos. alguma coisa? Eu comecei agora. Não sei se está indo aí, mas comecei agora. Para mim não está indo, não. Ainda não? Tá, vai chegar. Eu posso chegar num determinado ponto por diversos caminhos, certo? Então,
É igual a gente tinha em cálculo 2. Em cálculo 2 parou de apresentar, tudo bem. Isso aí tá um negócio hoje, hein? Isso aí tá difícil. Tela inteira, mais uma vez. Eu posso chegar num determinado ponto por diversos caminhos. Então, por exemplo, eu posso chegar pelos eixos, certo? Num determinado ponto. Permitir, já permiti, vamos lá. Eu posso chegar pelos eixos num determinado ponto. Eu posso chegar. Porque quando a gente estava na reta, eu só podia chegar pela esquerda ou pela direita. Agora, se você pegar um ponto do plano, né, que é uma variável complexa, você pode chegar por qualquer lugar. E essa questão, ela vai tratar exatamente disso. E aí, estão vendo agora? Sim. Eu perguntar. Beleza? Estão vendo o desenhozinho? E aqui você tem um ponto e você pode chegar nesse ponto por diversos lugares. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, que o limite de uma função, ele só existe, ó, eu digo aqui o que é um caminho contínuo, né? Na verdade, para a gente, todo caminho vai ser um caminho contínuo, beleza? Um caminho contínuo é uma função que vai de um intervalo real, né? Ó, que vai de um intervalo real num, no plano complexo. E, bom, aqui os nossos exemplos clássicos, né? Isso aqui ele é sempre uma função, né? Uma observação é que u e v, nessas condições, eles são funções reais que estão indo da reta na reta, né? Porque toda função complexa pode ser dividida em parte real e parte imaginária, onde a parte real e a parte imaginária são funções reais, né? Uma coisa interessante aqui é que se o caminho ele for fechado, isso significa que o gama de A, né, que I primeiro é um intervalo fechado e limitado, e a imagem do primeiro elemento vai ser igual à imagem do último, tá? Então, eu tenho aqui dois exemplos, tá? Esse primeiro exemplo, eu estou dizendo que é elevado a IT com T pertencente a 0,2π, isso é o círculo de centro zero e raio 1. Beleza? A gente já viu isso teoricamente até no GeoGebra, que esse tipo de coisa aqui ele vai ser o círculo de centro zero e raio 1. E, por exemplo, aqui, esse gama 1 e gama 2 aqui, onde eu defino gama 1 como sendo T e gama 2 como sendo IT, eles são os eixos coordenados, tudo bem? Ó, T é o eixo real, T é como se fosse o eixo X, T. E IT é como se fosse o eixo Y. Então isso aqui é gama 1 e isso aqui seria gama 2. Beleza? Tá? E aí vem a segunda parte, que é onde o exercício entra, né? Se D é um domínio, né? Se D, ou seja, é um aberto conexo, né? Se D é um aberto conexo, é um domínio. Ai, gente, isso tá me dando no saco, toda hora cai, né? Mas eu não caio, né? Quem cai é a imagem. Mas, gente, vamos insistir aí. Tela 2, permitir. Ó, se D é um domínio, o que é domínio? Aberto conexo, beleza? Ou seja, ele é um objeto formado por uma única coisa. Tá? Ele não tem duas componentes conexas ou alguma coisa assim. É uma única componente conexa, né? Um cara só. Então, se D é um domínio e Z é um aberto conexo e Z é um elemento qualquer do domínio, então eu tenho o seguinte, F é contínua, na verdade eu disse contínua, né? Aqui eu estou usando a palavra contínuo, mas eu podia estar usando a palavra limite. Vocês já estão vendo ou ainda não? Já. Já? Tá. Então, assim, eu estou usando a palavra contínua, mas eu podia estar usando a palavra limite, que seria a mesma coisa, tá? Então, o limite existe em Z0, ou F é contínuo em Z0, sem somente ser para todo o caminho. Isso tem provado em qualquer livro, beleza? Então, eu estou colocando aqui com o objetivo de vocês irem em algum texto e irem ler esse cara, tá? Esse resultado. Se isso ser para todo o caminho, isso tem, por exemplo, no capítulo 11 do livro do Amâncio, e isso tem aqui também,
que é no Geraldo Ávila e no livro do Amâncio. Então ela é contínua, se e somente se para todo o caminho que a gente pegue passando pelo zero, né, aonde gama de Z0 é igual a zero, vale que essa composta aqui, ou seja, o limite de f de gama, vai ser exatamente o f de Z0. Beleza? Bom, esse resultado ele é importante mais para a gente dizer que um limite não existe do que dizer que um limite existe. É igualzinho no cálculo 2. Vocês lembram do cálculo 2? Onde a gente dizia que, por exemplo, como é que eu fazia para provar que o limite de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado não existia? Como é que a gente mostrava que esse limite não existia? Podia ser aqui ao quadrado, né? Sem problema nenhum. Vocês lembram isso? Agora ele caiu também, né? Agora acho que foi tudo. Ele, dois, Pablo. Vanessa, eu não consegui ouvir nada. Agora acho que foi tudo. Ele, o Acho que Pablo. caiu, sim. Foi. Estamos aí? Estamos aí? O que Marcelo. deve é... Voltou. Fala, Vanessa. Ai, Voltou. cara, que coisa horrível, né, cara? Deixa eu tentar de novo aí. Esses são os problemas do ensino remoto, né? Mas é bom também. Vamos lá, permitir. Vamos ver se eu volto com força aí, essa minha internet. Aí você vai pelos eixos coordenados, né? Isso, eu tô indo Faz pelo. dois caminhos. Um vai Eu... dar um vai dar um, outro vai dar zero, né? Na verdade, um vai dar um e o outro vai dar infinito, e o outro não vai existir. Um vai dar um, Diferente. que é esse aqui, né? Ou seja, dá um. Aí o outro eu escolho gama 2 como sendo 0t. Ah, não, dá zero, realmente. Como sendo 0t. E o limite aí eu boto zero no numerador, né? E aí embaixo vai ser 1 mais t. Ó, vocês já estão vendo aí? Já estão conseguindo? Beleza. Ó, a função é aquela, né? x2 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí quando a gente for calcular esse limite aqui pelo caminho 2, né? Que é esse que eu escrevi aqui. Isso vai ser o limite de zero sobre t ao quadrado, que é zero. Né? Então, um limite por um caminho deu 1, por outro caminho deu 0. Bom, isso tem uma coisa interessante aqui. Por exemplo, eu coloquei exatamente esses elementos aqui. Ó. O limite quando z tende a zero da imagem de z ao quadrado dividido por z. Se você observar, o que é a imagem de z ao quadrado? É y. Certo? Se você olhar. Então, o que eu estou pedindo para você mostrar é que o limite de y ao quadrado dividido por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é exatamente o que está aqui, né? Que é raiz de z. O que é módulo de z? Raiz de x2 mais y2. Então, o que eu estou te pedindo para mostrar é que y ao quadrado dividido por raiz de x2 mais y2, esse limite não existe. Tá? Esse limite não existe. E... se bem que... eu acho que não tem esse quadrado aqui não. Agora eu já botei lá o limite, mas eu acho que esse limite vai acabar existindo sim. Mas depois a gente vê um caminho aí. Depois eu penso sobre isso. Esse aqui, bom, já que vocês estão assistindo a aula, esse aqui eu acho que não tem esse quadrado aqui. Hein? Acabei botando um quadrado aqui, mas na lista,
Mas já fiquem avisados aí que eu acho que não tem esse quadrado aqui, tá? É só imagem de Z. Mas na lista que vocês têm lá, eu botei imagem de Z ao quadrado, tá? Então, e aí é para fazer a mesma coisa em cada um deles, tá? E aí você mostra que esse limite não existe. É um bom critério para mostrar que funções não são contínuas ou que o limite não existe. É igualzinho se faz em cálculo 2. Por isso que eu não estou dando muita atenção, né? Por isso que isso está em uma lista de exercícios, que é uma lista de exercícios. Apesar dela ter a sua importância, mais uma vez, apesar dela ter a sua importância, ela não é. Ela não é. Eu não vou. Como eu não vou cobrar, porque eu quero alçar voos maiores, entendeu? Então, assim, caso vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, é óbvio que eu vou tirar a dúvida de vocês, mas assim, a única questão que eu realmente gostaria que vocês fizessem é essa última aqui, que é a questão 6, tá? E aí, essa primeira, ela é dividida em duas partes, né? Que é uma parte teórica e uma parte prática. E essa parte teórica é exatamente isso, né? Mostrar esse primeiro entendimento aqui, que é que o limite só existe se em todo o caminho ele existir. Dá uma olhada em algum texto, vai e ver como é que isso é feito, porque isso dá um certo trabalhinho de fazer, tá? Por isso que eu vou evitar fazer. Já que a gente está olhando essa lista de exercícios, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Professor, Oi. mas para provar que existe, eu vou ter sempre que caminhar de forma que uma vá a zero e a outra seja limitada? Sim. Sim. A prova vai ter que estar sempre caminhando a isso. Eu desmembrar a função de forma que eu consiga ver Se uma ela não. parte sendo limitada e outra indo a zero. Isso. Se ela não for. Digamos assim, se não for imediato, se não for só substituir, né? Se não for imediato, é assim. Tem que ser desse jeito. É igual no cálculo 2, né? O cálculo 2 também era assim. Tá? Deixa eu falar só sobre essas questões aqui. Essa questão 5 eu botei porque eu acho ela divertida. Eu, Marcelo, acho ela divertida. Divertida em que sentido? Ela faz uma coisa esquisita demais, cara. Ela pega o plano e transforma o plano no próprio o semiplano e transforma esse semiplano no próprio semiplano. E ele parece que ele dá voltas em cima dele assim. Então acontece algumas coisas esquisitas. Eu acho interessante essa questão. Por exemplo, se você pega essa função aí e você coloca 1 sobre f de z, que é exatamente o item 4, ou seja, a inversa dela, é isso que eu estou falando, Thiago, nesse sentido. O que é o inverso? Por exemplo, se você pega o disco 1 sobre z, ele pega tudo que está dentro do disco e joga para fora. Tudo que tá, disco de centro 0 e raio 1. Ele pega tudo que está dentro do disco e joga para fora. E ele pega tudo que está fora do disco e joga para dentro. O que essa função faz, essa que está aparecendo aí, ela gira e volta nela mesma, entendeu? Se você pegar, fizer 1 sobre f de z, isso vai dar o próprio f de z. É como se isso fosse a mesma coisa, entendeu? 1 sobre f é igual a f, entendeu? Isso faz assim. Beleza? Então, ela é bem esquisita. Isso tem a ver com a hiperbolicidade. Pode falar, Pedro. Porque ali tem um tracinho de derivada, mas não é não, né? Aquilo ali está... É É 1 vírgula. sobre z mesmo, não é 1 sobre z' não, né? É vírgula, não, é vírgula. Seja z de z igual a 1 sobre z, mostre que essas três condições aí. Entendeu? Então, cara, ela é bem esquisita, né? Fala, Vanessa, também. Desculpa Não? voltar. Na verdade, eu queria ver qual foi a correção que você fez na outra questão. Na 6, no item B, no item B, no 1, não tem um quadrado. Aqui tinha um quadrado. Eu tirei esse quadrado.
Item B, questão 6, Sim. item B, Aham. 1. Isso. Não tem Eu o tirei. quadrado. Não tem o quadrado, eu tirei esse quadrado aí. Tá. Tá bom. Tá. Desculpa, eu tava tentando de cabeça aqui lembrar. Não, tranquilo, Vanessa. Mais uma vez, vocês podem me interromper para perguntar qualquer coisa que estamos juntos. Eu acho que daqui é só essa questão 5 que ela é interessante. As outras são. Ah, questão 3 também. Caramba, só tem questão legal aqui, hein? Na verdade, eu botei essa lista desse jeito porque eu achei a lista muito divertida. E coisas que eu acho muito divertida, geralmente vocês podem achar difíceis. Então, eu preferi não deixar ela valendo ponto exatamente por causa disso, entendeu? Na verdade, a questão 3 é divertida, a questão 1 é legal, todas as questões são legais. É por isso que eu botei. Exatamente. Quando eu acho divertida, assim, eu fico me empolgando. Aí eu vi que todas as questões da lista para mim eram empolgantes. Aí eu falei assim, caramba, é melhor ela não valer ponto, porque ela é difícil. Entendeu? Geralmente quando isso acontece. Mas eu gostaria muito que vocês tentassem fazer, apesar disso, tá? Ela tá uma lista muito bonita. E se fosse para uma prova, por exemplo, se fosse uma prova, ela certamente daria para tirar alguma coisa daqui para fazer uma prova, entendeu? Assim, porque todas as questões estão tão bonitas e são interessantes e tudo. Mas essa 2, então, não, minto, essa 3 aqui é bacana pra caramba, cara. Porque olha só o que ela está dizendo, que se você tem uma função de um domínio em C, em Z, onde Z, no 1, 2, 3, menos 1, quer dizer, menos infinito, menos 1, menos 2, menos 3, mais infinito, se você tem uma função contínua de D em Z, essa função é constante. Isso segue da definição de continuidade, tá? Isso segue da definição de continuidade. E como consequência disso, se você tem uma função contínua que satisfaz E elevado a gz igual a 1, por exemplo, tá? Na verdade, eu podia dizer E elevado a gz igual a constante, mas E elevado a gz igual a 1, essa função aqui no expoente, ela é constante também, entendeu? Isso é uma coisa meio impressionante, assim, é meio rígido, tá? Tem uma coisa meio rígida, assim. E isso vai acabar sendo importante assim no futuro, né? Mais uma vez, a partir do item A você consegue provar o item B. Não, não sou não, Vanessa. Que isso? Tem gente muito mais empolgada aí que eu. Pá. Eu gosto de matemática, isso é a verdade. Agora, mais uma vez, visto as ressalvas aí que a gente fez, agora a gente vai começar a derivada, beleza? Comentei aí, mais uma vez, essa lista é a lista 3, ela não vale pontos, é uma lista completamente para vocês estudarem, tá? Semana que vem não vai ter lista de exercício, vai ser, né, uma coisa mais soft, né? Eu devo pedir um áudio no WhatsApp, porque eu gosto de ouvir a voz de vocês. Ainda estou pensando sobre o que vai ser esse áudio no WhatsApp. E aí na semana seguinte vai ter uma nova lista, principalmente sobre funções holomorfas. Thiago, no período passado eu passei a dar como atividade para as pessoas me enviarem áudio pelo WhatsApp. É bom, é tipo um podcast curto que vocês fazem, entendeu? E aí eu vou e ouço. Professor, só tinha uma dúvida com relação aos prazos que você está falando. A gente já tem uma atividade marcada para a próxima semana, que é a redação e o trabalho. Aí esse áudio vai ser para outra semana, então, né? Para outra, isso, exatamente. É sempre 15 dias, né? Eu dou Isso, sempre 15 show. dias, sempre 15 dias. Tá ótimo. Tá, vamos lá, vamos começar falando sobre funções holomorfas. Eu sei que somos poucos aqui, né? A gente já passou aí meia hora de aula. E, bom, função holomorfa, né? O sentido de holomorfo é como a gente fala. É como a gente fala diferenciável, só que quando a gente está falando para complexas, a palavra holomorfa ela tem mais peso. Assim, holomorfa significa um pouquinho mais do que diferenciável, mas a gente vai chegar nessa questão. Só que assim, uma coisa para
com relação a essa questão de derivado de variável complexa é que quando você pensa, pelo menos eu quando fui preparar a aula estava refletindo sobre isso, né? Que você tem um sistema híbrido, né? Você tem um sistema meio duplo dentro das variáveis complexas. Você tem o sistema que ele é bem numérico, né? Funciona como os números reais. Então, se você fizesse essa fórmula aí que eu coloquei aí embaixo, né, com a definição de C diferenciável, né? Uma função é C diferenciável se estiver valendo esse limite, né? Ou seja, f de z menos f de z0 dividido por z menos z0, isso deve ser derivada em variáveis complexas. É muito razoável que seja isso. Só que quando você está tratando, por exemplo, de números de vetores, né, em R2, o que é a derivada quando você está falando de vetores em R2? Alguém lembra qual é o sentido de derivada que a gente tem aí em duas dimensões? Direcional, né? E a gente tem a derivada que a gente chama de derivada parcial, em particular, na verdade, a derivada direcional, em particular, as derivadas parciais. Só que deixa eu fazer uma ressalva aqui. A derivada parcial é uma ressalva mesmo, tá? A derivada parcial de f em relação a x ou de f em relação a y, isso aqui só tem, assim, é claro que isso tem sentido em todo momento, mas assim, quando você olha especificamente sobre esses caras, é quando a gente, principalmente, né, quando a gente está trabalhando funções de, sei lá, eu vou botar aqui R2 em R, só que, assim, a derivada aqui, nesse contexto, ela não é isso. A derivada é o gradiente de f. Beleza? Nesse contexto. Tá? E eu não sei se vocês sabiam isso, de repente vocês nunca perceberam isso, e não tem problema não perceber, porque a gente faz tanto derivada parcial, que aí se eu perguntasse assim, mas o que nesse contexto aqui se caracterizaria como f'? O que você vai escrever para ser f' aqui? Então, a f' nesse contexto de duas variáveis aqui, e uma aqui, né, aqui é uma, ele é o gradiente. E no contexto de duas variáveis aqui e duas variáveis do outro lado, alguém lembra qual é a questão, o que aparecia aqui como diferencial que vocês trabalhavam mais? Talvez gostaria de falar, posso falar, de repente. Chuta, o que vocês viram em cálculo 2 aí que tinha formato? Assim, que envolvia a derivada? Chuta, pode chutar, não tem problema não. Que tinha formato? Formato de derivada, aparecia um monte de derivada assim no esquema. Tinha uma matriz lá, não tinha? Hermitiano? Hermitiana era a matriz de segunda derivada. Mas tinha uma outra matriz entre o gradiente e a Hermite. Tinha uma matriz também, tinha um nominho. Não lembram? Começa com Ai, J. caramba. Começa com J. Jacobiano. Jacobiano, Isso aí. o jacobiano. O jacobiano era uma matrizinha que aparecia aqui, né? Aí, por exemplo, no sentido de funções complexas, seria a derivada parcial de u em relação a x, derivada parcial de u em relação a y, é porque a matriz é a matriz dos gradientes, assim, né? E aqui apareceria a derivada parcial de u de v, né? Em relação a x, e aqui derivada parcial de v em relação a y. Então, assim, o ponto é que, assim, como conciliar essas coisas, como enxergar essas coisas como coisas diferentes, entendeu? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente pode se confundir, entendeu? Então, ou se perguntar como esses objetos se relacionam, né? Ou seja, você tem uma coisa que, num primeiro momento, parece ser números reais e as coisas funcionam como números reais, mas ao mesmo tempo você pode olhar o plano complexo como uma coisa em duas variáveis e calcular derivadas direcionais ou derivadas parciais e eventualmente perguntar o que seria um jacobiano, né, ou o que seria um gradiente no sentido dessas funções, tá? Então, assim, é só para a gente
entender que quando a gente tem variáveis complexas, quando a gente está em variáveis complexas, as coisas não necessariamente vão se comportar de forma tão simples. Eu acho que isso já ficou um pouco claro devido à forma que a gente tratou as funções complexas, né? E aí a gente viu que as coisas não funcionavam muito de acordo como a gente tinha anteriormente. Tá. Só que no primeiro momento, a gente pode ser o quê? Pode ser ingênuo, pode ser, né? Fazer assim, não, vou com o espírito livre, vou fazer conta. Vou fazer conta e fazer derivada. Então, para fazer conta e fazer derivada, eu acho que essa é a melhor forma da gente iniciar esse trabalho, chamando a derivada como sendo esse limite, beleza? Se esse limite estiver valendo, e aí a gente já sabe calcular limite em duas variáveis, né? Que foi o que a gente fez anteriormente. Se esse limite estiver valendo, tá ok. A gente vai dizer que a função é diferenciável e essas são as duas notações que a gente tem para a derivada né, da função complexa aí. E aí a gente vai para para umas coisas mais simples assim. Eu vou fazer algumas derivadas e aí a gente vai ver como as coisas funcionam, tá? Uma coisa interessante aí é que essas funções, por exemplo, a função que leva z na parte real de z, todas essas funções que aparecem aqui, vamos fazer as derivadas dela. Eu vou abrir aqui um PowerPoint rapidinho. Aí a gente vai fazer umas derivadas aqui das funções que estão aqui. Bom, derivada da função constante não tem nem graça, né, gente? Derivada da função constante. Por quê? A derivada da função constante ela vai ser zero. Porque você vai ter... O que a gente tem que olhar, como eu estou olhando as coisas como cálculo, então layout... Nossa, meu computador tá um pouquinho, tá sofrendo hoje, hein? Será que eu tenho alguma coisa aqui que... Será que é porque eu tenho muita coisa aberta? Não tem nada aberto aqui. Layout, pronto, beleza. Fazer aquela brincadeira, né? Primeiro, se f for igual a constante, né? Se f for igual a constante, aquele quociente que a gente tem já meio que mata o processo, né? Porque você vai ter f de z menos f de z0, né? De z0 dividido dividido ai ai dividido por z menos z0. Então, se você tem aqui a função constante, isso significa esse que ambos os caras vão ser trocados por c, né? Ambas as funções, tanto f de z quanto o outro quociente, vão ser trocados por c, e isso é zero. Opa! E isso é zero, né? Então, se eu fosse calcular o limite disso, não tem muito para fazer. Aí, e se eu pegar agora a outra função que a gente pode já escrever aqui de imediato, é a função f, opa, f de z igual a z. Também, né? Essa aqui também não tem mistério, né? Que é a identidade, né? A função identidade. Se você, mais uma vez, seguir no mesmo raciocínio, né? A gente vai ter f de z menos f
de Z0 dividido por Z menos Z0, opa, pro X, dividido por Z menos Z0, e, né, quando a gente fizer essa conta, isso que está aqui em cima, né, exatamente o f de Z menos Z0, isso vai virar o quê? Isso vai virar Z menos Z0, corta Z menos Z0 com Z menos Z0, isso vai dar 1. Então, a derivada de constante é 0 e a derivada de Z é 1. Bom, mas uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, e é normal que dê um pouquinho mais de trabalho para fazer, é a derivada de Z elevado a N. Vocês lembram como é que faz essa derivada aí? De Z elevado a N? Z elevado a N. Bom, e aí? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é Z menos Z elevado a N, Z elevado a N menos Z Bom, o que é isso aqui? Vocês lembram o que é isso? Como é que isso pode ser reescrito? Z elevado a Notável, sobre N. Vocês lembram do produto notável? Produto notável não tem nada a ver. Eu ia transformar em raiz. Não. Expoente fracionário. Expoente Isso é Z fracionário, nada a ver. menos Z. Vocês não lembram disso não, do cálculo, gente? Vocês fizeram cálculo há muito tempo, né? Acaba não lembrando. Mas vocês... Ó. Calma aí. É, isso. Mais Z elevado a N menos 2Z. Mais uma vez, eu estou escrevendo uma coisa que vocês não sabiam ou vocês já sabiam e esqueceram? É porque isso geralmente a gente vê no curso de cálculo, tá? Então, aí a gente acha assim, nunca mais vou ver isso. E vai ter que ver, né? Sim, tá? Porque os cursos de análise, os cursos de variáveis complexas, e o curso de. Esse é o curso, né? O cálculo em variáveis complexas. Mais barra C. Dots. Mais. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, só para simbolizar. Ctrl+C, Ctrl+V. Só que aqui desse lado de cá. Ai, bosta. Ai. X. Ctrl+V. Só que isso aqui é Z0. Isso aqui é Z. Aqui é Z0. Tá. Beleza? Então, assim, funciona desse jeito, beleza? Z elevado a N menos Z 0 elevado a N. Na verdade, isso é A menos B, né? Tá? A menos B, A elevado a N menos B elevado a N pode ser decomposto como esse produto notável aqui que eu botei do outro lado. Então, tá? Quem não estava muito ligado como é que isso acontecia, isso é um produto notável desses clássicos.
Marcelo, isso vai cair em prova, isso vai ser exigido? Não, mas eu decidi fazer aqui porque eu sei que vocês esquecem e isso é importante, sei lá, para o professor de matemática. Caralho, Marcelo, de onde é que você tirou a ideia que isso é importante para o professor de matemática? Esses produtos notáveis, geralmente esses macetinhos assim, eles vêm em prova pré-militar, né? Então, para aquele grupo de pessoas que curte uma prova pré-militar, é legal saber esses produtos notáveis de cor, tudo bem? Binômios de Newton, produto notável, assim, saber de cor como é que são esses caras aí, isso acaba tendo alguma importância para aquelas pessoas que decidirem trabalhar depois com pré-militar, tá? Bom, se eu sei que essa diferença é isso, então o que, que vai ser essa diferença aqui, né? Z. Z elevado a N. Opa, deixa eu fazer uma coisa aqui. Z elevado a N menos Z zero elevado a N dividido. E, gente, por que que não foi para baixo? Ué, não tá indo? Tá. Por que que não tá indo? Eu quero usar o símbolo de dividido, né? Se não tá indo, tá me ferrando. Vamos botar um X aqui. Botar outro aqui. Tá. Sobre Z menos Z zero, isso vai ser igual. Concordam comigo que se o que que vai ser isso aqui? Vai ser só o que ficou em cima, né? Vai ser isso daqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, tudo bem? Ó, é o que a gente chega à conclusão, né? Que Z menos Z0 vai cortar aqui com o Z menos Z0 que está ali, vai ficar só esse. Então, se você fizer agora, bom, agora a gente completa aquilo que precisa, né? Se você fizer o limite, se você fizer o limite quando Z tende a Z0, quando z tende a z0, e aí você passa o limite aqui também quando z tende a z0. Então, ó, limite quando z tende a z0. Opa, rapaz, será que... Tá, entendi. Se a gente fizer o limite quando z tende a z0 disso aqui, o que que vai dar pra gente aqui? Bom, o interessante é que vai aparecer todo mundo que está aqui, né? Deixa eu fazer isso aqui. Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Só para ficar bonitinho. Não, gente, eu só quero...
Beleza. Então, deu para arrumar. Bom, agora isso vai ser igual a quanto, né? O interessante é que quando z tende a z0 é só substituir. Então aqui vai dar ó, z0 elevado a menos 1. Aqui também, ó, quando você pega z0 no lugar de n menos 2 e multiplica por z0, vai dar também z0 elevado a n menos 1. Então em todas as parcelas aqui vão aparecer o quê? z0 elevado a n menos 1. Então, isso vai ser z0 elevado a n menos 1. E quantas parcelas eu tenho aqui? Bom, a gente tem n parcelas. Então, isso vai ser igual àquilo que a gente queria, né? Isso vai ser exatamente igual àquilo que a gente queria. Vai ser n z0 elevado a n. Tá? Então, isso vai ser exatamente aquilo que a gente queria. Então, a derivada de z elevado a n, né? A derivada de z elevado a n menos 1, né? Perdão aqui. N menos 1. Ela vai ser exatamente nz elevado a n menos 1. Então, poxa, que coisa bacana, né? Então, a derivada de função complexa é exatamente igual àquilo que a gente fazia com funções reais, porque eu acabei de ver aqui, né? Tudo bem até agora? Esses três aqui, né? Esses três itens, exatamente esses três primeiros aqui, aparece isso. Agora, bom, uma coisa que seria interessante é a gente perguntar o seguinte: será que a função, o que é uma função ser bem simples, na verdade, assim, uma função que é simples é o conjugado de z ou é elevado ao conjugado de z é elevado a z se ela é diferenciável, né? Assim, é bem razoável que é elevado a z seja diferenciável também, né? Então, assim, e isso é uma das coisas que vai diferenciar um pouco quando a gente está falando de funções reais, né? Por exemplo, o que é o conjugado? Se você olhar para uma função de R2 em R2, mais uma vez, né? Aquilo que a gente estava conversando aqui. Se você olhar para uma função de R2 em R2, o conjugado, em essência, é você pegar o par xy e levar no par. Opa, calma aí. Ai, ai. E levar no par x menos y. Certo? Conjugado é isso. Né? Conjugado é você pegar o par xy e levar no x menos y. Se você pensar no sentido matemático disso que você está fazendo, isso é diferenciável, né? Certo? Isso, isso é uma função diferenciável. No sentido do cálculo, o que é uma função diferenciável no sentido do cálculo? As derivadas parciais existem e são contínuas. Tudo bem? Na verdade, é uma outra coisa, mas assim, se eu olhar as derivadas parciais existindo e sendo contínuas, isso significa que a função é diferenciável. Derivada parcial de x em relação a x, derivada parcial de x em relação a y, derivada parcial de menos y em relação a x e derivada parcial de menos y em relação a y. Isso vai dar, todas elas vão dar funções constantes. Então, as derivadas parciais existem e são contínuas. Então, no sentido de R2 para R2, olhar uma função desse jeito, ela não tem problema nenhum, certo? Ou seja, uma coisa em R2, isso que seria diferenciável. Agora, olha o que vai acontecer quando a gente está trabalhando com um número complexo, e aí é o que a gente tem de interessante, né? Mais uma vez, o, quando você olha o plano complexo, ele é mais exigente naquilo que ele faz. Mas por ele ser mais exigente, mais uma vez, é uma exigência que a gente não percebe. Entendeu? É como se fosse uma exigência invisível dentro dessa história. Eu vou botar até em outro slide para que as coisas funcionem um pouco melhor. Vamos lá. Agora eu estou olhando para f de z. Depois eu olho para aquele igual a... Como é que é z barra mesmo? Acho que é underline. Aí para botar barra underline é melhor clicar. Tá aqui.
Isso vai levar em Z barra. Tá? Aí, vamos pensar só no zero, tá bom? Vamos pensar só no zero. Será que essa função ela é diferenciável no zero? Para ela ser diferenciável no zero, o que eu tenho que analisar é o limite, o limite de z, z barra, né? Na verdade é z barra. Calma aí. Z barra sobre, não, sobre z, quando z tende a zero, quando z barra to zero, tá? Então assim, mais uma vez, se eu for olhar para uma função daquele tipo, né? Mais uma vez, eu quero entender o limite no zero, né? F é diferenciável em zero, então F é diff, cdiff, né? Eu estou chamando de cdiff. Ah, C. Opa. Ela é C. Ela é C diferenciável em zero. Em zero. Então, assim, ela ser C diferenciável em zero seria a gente olhar para esse limite aqui, né? Que seria Z menos 0 barra dividido por Z menos zero. Eu vou até botar... Só que 0 barra é a mesma coisa que Z, né? Então, seria Z menos zero dividido por Z menos zero. Então, por isso que é exatamente aquilo que que eu tinha posto antes, tá? Só que por aquilo que a gente acabou de aprender, né? Por aquilo que a gente acabou de aprender, isso aqui é a mesma coisa. Opa! Isso aqui é a mesma coisa que o limite de xy. Eu vou escrever o seguinte, eu não vou escrever xy não, tá? Vou escrever x mais y zero, certo? Zero de z barra. O que é z barra? X, opa, vou botar aqui a fraçãozinha, x mais y, e aqui em cima é x menos y, certo? Se você vai fazer essa conta, e aí você usa, vamos usar aqueles caminhos assim usuais, né? Ou usar, opa, usando a ideia daqueles caminhos usuais que a gente estava comentando agora há pouco, que são os eixos coordenados, se você tender a zero pelo eixo x, isso vai dar 1, e se você tender a zero pelo eixo y, isso vai dar menos 1, certo? Né? Então, o que ocorre aqui, aí a gente tem um problema. Ó. Se, é, se a gente usa, né? Se a gente usa os caminhos, se usarmos os caminhos. É por isso que eu falei de caminhos hoje, né? Então, assim, se usarmos os caminhos IT, que, né? Aqui é o eixo X, eu vou botar aí, né? Aqui, ó. Eixo Y, perdão. Eixo Y. E o outro caminho é o caminho T, né? Que é o eixo X. Então, se eu usar, opa, não é I aqui não, perdão, falha minha. É é T, né? Ai ai.
né? Se eu usar esses dois caminhos e substituir aqui, a gente tem que só lembrar que quando eu olho aqui, né, o par, isso aqui imediatamente, assim, só para a gente fazer a mesma analogia, né? Isso aqui é zero mais IT, assim, que seria o caminho 0T, né? Assim como esse caminho aqui, ele é T mais 0I. Tá? Esses são os caminhos que eu estou usando, só para a gente entender. Se você fizer esses caminhos, ou seja, aqui eu estou considerando x igual a zero no primeiro caminho e igual a zero no segundo caminho, tá? A gente vai chegar à seguinte conclusão, que o limite dessa função aqui, C, Ctrl V, o que eu fiz? Ctrl V. Ué? Ai, ai. Ctrl C, Ctrl V. Tá. Que o limite dessa função aqui, eu estou, mais uma vez, pensando sobre o primeiro caminho que eu botei ali, que é o caminho IT, beleza? Ou seja, o Y é igual a T. Então, isso aqui é... Opa, isso aqui tem um menos aqui. Isso aqui não tem esse X aqui. Isso aqui é T. O caminho de baixo também não tem aqui. Isso aqui é T. E esse elemento aqui, T, 0. Tá? Então a gente chega à conclusão que isso aqui é igual a 1. Menos 1, perdão. Mas em compensação, se você for olhar o segundo caminho, né? Que aí a gente tem a ideia do respectivamente. Você vai olhar... Ctrl C. Ctrl V. Você vai olhar o quê? Você vai olhar o x. Eu estou olhando o segundo caminho, ou seja, y é 0. E aí eu só tenho x. Então eu vou ter esse dividido por esse, x dividido por x. O y eu estou considerando 0. Tá? Isso aqui não tem, porque é só o x, assim como esse outro de baixo aqui também não tem. Então isso aqui está dando 1. Então isso aqui está dando 1. Ou seja, gente, é uma função muito simples. Entendeu? O z está indo no conjugado de z. Mais uma vez, é uma coisa muito, assim, se você estivesse falando de R2, usualmente, mais uma vez, é isso que eu quero que vocês entendam. Se a gente estivesse falando de R2, usualmente, o que significa uma função ser diferenciável? Uma condição suficiente para isso acontecer é que as derivadas parciais sejam contínuas. As derivadas parciais dessa função que a gente está escrevendo aqui, x, y, levando em x menos y, elas são contínuas. Tá? A gente viu que as derivadas parciais vão ser o quê? 0, 0, menos 1 e 1. Então, assim, em essência, vão ser essas as derivadas parciais. Só que, quando a gente vai para o caso complexo e a gente avalia essa função aqui, que é simplesmente a função que leva no conjugado, a gente acabou de ver aqui que essa função ela não pode ser diferenciável. Por quê? Porque se você pega o caminho através do eixo x e através do eixo y, isso vão dar limites diferentes. Um vai dar 1, outro vai dar menos 1. Logo, esse limite não existe, consequentemente, ela não é diferenciável. Então, aí isso é uma coisa interessante que é essa, digamos assim, é essa amarra. Claro, a gente ganhou muita coisa. É isso que é importante vocês entenderem. A gente ganhou muita coisa com as variáveis complexas. Só que é um paraíso tão grande que a gente não percebe, na minha opinião, claro, que a gente não percebe direito o que a gente perdeu. Ou o que a gente perdeu foi muito pouco em comparação. Então, assim, uma coisa que a gente perdeu, e é importante que a gente veja isso, entenda isso,
é que funções relativamente simples são meio truncadas, assim, elas não necessariamente vão ser diferenciáveis. Então esse é um primeiro ponto aí que a gente avalia quando está trabalhando com variáveis complexas, assim, ou seja, a questão de diferenciabilidade dela é um pouco truncada. E a gente só vai entender que ela é truncada por causa do teorema que eu comentei no início da aula e que o Geraldo Ávila já expõe no enunciado. Eu prefiro chamar uma função C diferenciável, tem algum sentido holomorfa, e eles estão chamando de analítica. Então, assim, mais uma vez, eles estão contando o final do filme. É tipo filme com título de português de Portugal. Vocês já viram isso? Já tiveram o prazer de procurar título de filme com nome de português de Portugal? Cara, é impressionante. Sabe como é que. Eu acho que. Ó, depois vocês procuram na internet. Os outros, em português de Portugal, eles estavam mortos. É um negócio desse, assim, entendeu? Já viram filmes outros? Não? Já? Então, o título em Portugal, eu acho. Não conhece, Thiago? Vale super a pena. É com a Nicole Kidman. Filmaço. Foi na mesma época de Sexto Sentido que saiu, e eu acabei de estragar o final para você, porque eu acabei de dar o nome aí do filme. Em Portugal, foi assim que ele estava intitulado, e aí ele estraga o filme. E eles fazem isso direto. Então, chamar as funções holomorfas de analíticas é a mesma coisa que dar título com português de Portugal aí. Ó, eu falo com propriedade aí porque eu tenho parentes em Portugal. Então, eu estou falando com propriedade. Tá? Então, beleza, essa é a definição de uma função ser C diferenciável. Vanessa, conta aí, Vanessa. Fiquei um pouquinho confusa ali no. Fala, Tem um como exemplo? apresentar o slide? Tem. Você está querendo verificar o conjugado, dizer, né? Isso. O Se que que eu conjugo? o Z, se Z barra é diferenciável em zero. Isso, Eu vou fazer uma exatamente. pergunta que talvez já tenha sido visto e estou Sem completamente problema. aqui esquecida. Por que você parte do conjugado sobre Z? É Só porque para. o que que é ser diferenciável? A pergunta sobre diferenciabilidade é você avaliar esse limite aqui, ó. F de z menos f de z0 dividido por z menos z0. Se eu estou procurando a diferenciabilidade em zero, então eu estou fazendo z barra menos 0 barra dividido por z menos zero. Ah, Foi? tá. Ok. Não, foi. Foi? Você até colocou isso aí, tá? Foi, exatamente. Exatamente. Tá. Tá? Por isso que eu Tá, coloquei obrigada. assim. Não, não. Ô, Vanessa, se você não tiver percebido alguma coisa, você me pare sempre, por favor. Não é porque você, quando colocou o mais zero e menos zero, eu estava pensando em outra coisa que você estava falando, ainda estava. Entendi. Aí agora que eu relembrei. Obrigada. Tá. E aí esse é o esquema. E, e aí vem essa definição aqui, né? Essa segunda definição é a definição de função holomorfa. Essa definiçãozinha aqui em cima que eu escrevi, ela é C diferenciável. Em alguns lugares vocês vão encontrar só diferenciável, mas eu prefiro fazer essa diferenciação, né? Olha o trocadilho aí. Eu prefiro fazer essa diferenciação para funções serem diferenciáveis reais e diferenciáveis complexas, tá? Então, ela vai ser C diferenciável em Z0 se satisfizer esse limite. E ela vai ser holomorfa, aí isso é que é interessante, digamos assim, ela é holomorfa em Z0, digamos que aqui a gente tem A, né? A gente tem A é o domínio. Finge que é aberto, tá, gente? Eu não desenhei aberto não, mas é para apagar e desenhar de novo. Ela vai ser holomorfa em A se você tiver um pontinho em um Z0 pertencente a A, se você conseguir uma bolinha, né? Se você conseguir uma bolinha de centro em Z0 e raio R,
ok? Se você conseguir. Aonde em todos os pontos dessa bolinha a função é diferenciável. Tá claro o que é ser holomorfa? E aí, tá claro o que é ser holomorfa? Uma função é holomorfa se num ponto, ser holomorfo tem a ver com pontos. Ela é holomorfa num ponto se você conseguir uma bola dentro do domínio, onde todos os pontos no interior desta bola, onde todos os pontos no interior desta bola, a função f vai ser diferenciável. Então, por exemplo, vamos lá. A função z elevado a n, né? A gente trabalhou com essa função aqui, z elevado a n. A função z elevado a n é holomorfa em C? É. Por quê? Para todo ponto que eu pegue do plano complexo, eu consigo uma bolinha de tal forma que ela vai ser diferenciável em todos os pontos dessa bolinha. Consequentemente, ela vai ser holomorfa em todos os pontos do plano complexo. Então, assim, se ela é diferenciável num aberto inteiro, tá? Se você tem um domínio onde ela é diferenciável num aberto inteiro, a, a gente não vai dizer que ela é diferenciável, entendeu? A gente vai assumir que ela é holomorfa nesse aberto, beleza? Eu sei que é a primeira vez que vocês estão escutando essa expressão, mas fiquem tranquilos, relaxem que vai dar tudo certo. Se vocês forem olhar os textos, mais uma vez, os textos eles falam que isso é ser analítica, mas são sinônimos igual filme com final em português de Portugal, tá? Mesma coisa. Então, daqui a pouco Professor, a gente fala. se a gente pega ali todos esses pontos, E0, ele é um ponto que pertence ao domínio, Sim, certo? Então, eu defino ali uma bola aberta dentro de A. isso. Que Todos contenha aqueles Z0. que contêm a Z0. Uhum. Todos aqueles pontos, na verdade, também são diferenciáveis, ou seja, todos têm limite e todos pertencem àquele domínio. Sim. Isso me leva à continuidade, um Sim, é o conceito de nosso. continuidade. Sim, e isso é o nosso próximo resultado, né? No seguinte sentido, que se você tem uma função diferente, se você tem uma função que é ser diferenciável em Z0, então ela é contínua também. Eu acho que a questão de continuidade que você está querendo dizer é que você consegue colar as coisas, né? É no sentido de colar, né? Como se você fizesse isso com todo o domínio. Não, não é isso, Pedro? Não de continuidade de função. É mais que eu fico pensando aqui, que é mais do que um ponto que você, na verdade, um ponto de acumulação. Ele é mais do que um ponto de acumulação, ele é um ponto que É. pertence, Sim, que leva à função. a gente só pode falar de diferenciabilidade para pontos que pertencem à função. As variáveis complexas, elas são tão extraordinárias, num certo sentido, tá, gente? Que existe um resultado muito importante em funções complexas que a gente não vai ver aqui nesse curso, que você pode, por exemplo, muitas vezes uma função complexa ela não está definida, por exemplo, numa reta inteira. Entendeu? Existe essa possibilidade da função complexa não estar definida na reta inteira. Vou dar um exemplo clássico. A zeta de Riemann, a função zeta de Riemann, ela não está definida para valores de 1 a menos infinito. Ela não está definida em valores de 1 a mais infinito. Só que existe um teorema, como eu falei, extraordinário, que consegue completar, que consegue dar valores a pontos que não estão no domínio. E aí as coisas passam a funcionar, entendeu? Vou dar um exemplo. O Thiago tem um vídeo, tá no meu canal no YouTube, né, Thiago? Que o Thiago provou isso aqui, ó. Eu acho que tem quase certeza. Ele provou que 1
mais 2, mais 3, mais 4, mais isso dá 1 sobre menos 1 sobre 12 avos. Foi você mesmo, Thiago. Né? Do Ramanuja? Pô. Ele provou isso aqui, ó. Que 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá menos 1 sobre 12 avos. Então, o que tem de interessante nisso aqui? O Ramanuja, ele não faz do jeito... assim, ele pode até ter feito do jeito que o Thiago provou no vídeo. Eu recomendo até que você dá uma passada lá no canal, sem ser um vídeo das disciplinas, das matérias. Tem uns vídeos perdidos lá que não estão em playlist, que tem essas coisas aqui. O Ramanuja, na verdade, a zeta de Riemann é isso aqui, né? 1 sobre n elevado a z, tá? Se você colocar z igual a menos 1, lembra aquilo que eu falei, Pedro? Que a função zeta, essa função aqui, ela não está definida de pontos de 1 para trás. A partir de 1, ela já não está definida, porque a função somatória de 1 sobre n diverge. Então, de 1 para trás, ela não está definida. Só que a gente consegue completar de tal forma que, por exemplo, eu posso atribuir valores aqui menos 1, se z for igual a menos 1, então a gente vem para cá, ó. Concorda? Se z for menos 1, ter 1 elevado a 1 sobre n elevado a menos 1, isso é 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim sucessivamente. E o completamento da zeta de Riemann é menos 1 dozeavos. O completamento da zeta de Riemann aqui nesse valor é menos 1 dozeavos. Isso é coisa de outro mundo. Passa lá no canal e depois dá uma olhada no vídeo do Thiago, que tá bem bacana. Tá? E é só para eu só falei isso de variáveis complexas porque assim a gente consegue essa questão do completamento e isso vem das coisas que a gente ganha. Assim, quando você falou essa coisa de parece que você vai cobrindo, exatamente. E você vai cobrindo tão bem que você consegue até definir pontos que não estavam no domínio e estender a função para que ela valha no domínio, sim, entendeu? Você consegue fazer algumas coisas esquisitas nesse sentido de nas variáveis complexas, tá? Essa proposição que eu escrevi aqui, a 1 e a 2, elas são as proposições clássicas que a gente tem também em qualquer livro de cálculo, por isso que eu não vou dar ênfase a ela, nem provar, nem nada, mas assim, essa proposição 1, estou apagando aqui rapidamente, mas aí a proposição 1, o que ela diz? Ela diz o que a gente espera, né? Que se uma função ela é ser diferenciável em C0, então ela tem que ser contínua em Z0. E é razoável, né? Porque, assim, só refletindo mais uma vez, se você tem f de z menos f de z0 sendo igual a uma determinada constante, sendo igual a uma determinada constante que você tem z menos z0, e isso aqui é igual a uma constante. Quem é a constante? É filhinha de z, né? Isso aqui vai ser, de certa forma, uma constante, ou um valor próximo aqui. O que a gente tem é que o módulo de f de z menos f de z0, isso vai ser menor ou igual que uma constante vezes módulo de z menos... Opa, escrevi esquisito aqui. Z0. Bom, então se você pegar esse valor pequeno, consequentemente esse valor do lado de cá vai ser pequeno. Então é bem razoável que a diferenciabilidade implique a continuidade, né? Não é uma coisa muito difícil de... Você lembra Lipschitz, né? Sim, 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 exatamente. Na verdade, nem toda função diferente... assim, toda função diferente... Dá para provar que toda função diferenciável num domínio compacto é Lipschitz. Mas isso dá para provar, tá? Então, mas assim, a gente não vai entrar no mérito, mas é uma coisa bem simples de fazer. Outra coisa
importante aqui com relação à derivada é a derivada da soma e do produto, né? Derivada de soma e produto de constantes. Isso, então, assim, a derivada da soma e produto de constante vai ser a soma das derivadas vezes as constantes, né? Então, eu não tem muito mistério essa primeira propriedade. Por indução, a gente consegue fazer isso com qualquer número finito de elementos. E aí, o que essa propriedade 1 e 2 aqui, somado com o exemplo 3, isso garante que todo polinômio, né? Todo polinômio é diferenciável, né? Ou seja, todo polinômio vai ser holomorfo, né? De maneira geral. Então, a gente tem esse tipo de coisa. E outras coisas que a gente também tem, é a diferenciabilidade do produto, né? Ou seja, a derivada do produto é aquela derivada que a gente já conhecia no cálculo, graças a Deus, tá? Nada muda. A mesma coisa, a derivada do quociente para valores de GZ diferente de zero vai ser a derivada do quociente, tá? Então, que a gente conhecia no cálculo, que é o quê? Sei lá, F'G menos G'F sobre G ao quadrado, né? Onde G é o denominador. Tá? Prime. Então, assim, opa. Tá? Então, assim, eu não estou dando muita ênfase a esses caras, mas é só para a gente entender que isso vale. Em particular, aqui, né, vem como corolário isso que eu falei, que todo polinômio é uma função holomorfa e toda função racional, tá? Se você tem um polinômio dividido por outro polinômio, isso é chamado de função racional. E toda função racional, ela também vai ser holomorfa nos conjuntos aonde Q não é zero, né? Aqui eu disse que ZQN são os zeros do polinômio Qn. Então ela também vai ser holomorfa em todos os pontos que Qn não for zero, tá? Então assim, a gente tem essas propriedades. Também, outra propriedade que a gente vai ter é que vale a regra da cadeia e vale exatamente igual a gente conheceu no curso de cálculo, né? Que é o quê? Poxa, z ao quadrado menos 1 ao cubo, o que eu faço? É a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Ou seja, 3 vezes z ao quadrado menos 1 vezes 2z. Isso significa que vai cair na prova de vocês derivada e limite? Não. Claro que não, porque isso é do curso de cálculo. Aqui a gente vai ver coisas mais interessantes sob o meu ponto de vista. Também tem isso. Né? Então, assim, essa questão é mais por o curso de cálculo, vocês vão ver. E aí, eu não vou dar essa semana, mais uma vez, essa semana, isso aqui essa semana tem aquela lista lá, né? E aí, semana que vem, eu já avisei que vou dar uma coisa que vai ser soft. Por quê? Porque semana que vem eu vou falar das consequências disso que a gente vai ver agora. Isso aqui, ó, eu chego a ficar emocionado. Vou até tirar o óculos. Calma aí que eu vou tirar o óculos aqui. Cara, isso aqui é muita emoção. Isso aqui, vocês não têm ideia do que se faz com as equações de Cauchy-Riemann. Não, é sério, vocês estão rindo, mas é um negócio, cara, é um negócio de louco. Eu tirei o óculos, eu não tô conseguindo nem ver o negócio. Eu chego a ficar com o olho cheio d'água de emoção só de falar no assunto. Porque Professor, assim, fala. sabe um pouquinho da história da matemática aí? Por que o Riemann puxou o Cauchy lá de baixo, não? Não, Lá de longe? Então, na verdade, eles não são contemporâneos, né? Assim, eu estava lendo exatamente sobre essa parte da história. Tanto o Cauchy, ele trabalhou, ele tenta resolver o problema do calor, ele trabalha com o problema da onda, e as equações de Cauchy-Riemann, ele vai trabalhar também com funções harmônicas, que é Laplaciano de igual a zero. E aí quando você vai, mais uma vez, o Cauchy ele não usava ainda variáveis complexas como o Riemann passou a usar variáveis complexas. Vamos entender. O Cauchy, então, ele é como se ele entendesse que as coisas ali estão acontecendo de uma determinada forma, mas ele não tem o background, o ferramental necessário para, de fato, atacar o problema como o Riemann faz.
Então, assim, o Riemann, ele é o primeiro. O Riemann morreu com 40 anos. Eu tenho um negócio aqui, calma aí, vou mostrar pra vocês. Calma aí. Eu tô. Tá, tô de. Calma aí. Isso aqui tá na minha lista de leitura. O que é isso aqui? Ainda nem comecei a ler, tá? Mas essa é a biografia do Riemann. Ele foi um dos caras mais extraordinários que já existiu na matemática. Tudo que ele fez foi incrivelmente extraordinário. E o que ele faz, ele dá o nome do Cauchy para o trabalho, para a parte do trabalho que ele estava fazendo, mas na verdade quem fez tudo foi ele. Assim, ele dá o nome do Cauchy porque talvez, em essência, o Cauchy começa com as ideias, estudar as equações de maneira geral e perceber que esse tipo de... Vocês vão ver as igualdades que eu vou colocar aqui, elas funcionam, mas assim, o que o Riemann produz no contexto de geometria diferencial complexa, ele funda não uma área, ele funda inúmeras áreas da matemática. E mais uma vez, esse cara morreu com 40 anos. Ele morreu com 40 anos e foi uma das pessoas mais brilhantes que existiu. Eu vou trazer mais coisas da história da matemática desse período, eu ainda estou dando uma lida em algumas coisas, então assim, porque aqui é onde as coisas ficam de fato interessantes, entendeu? Entenda bem, não que o curso de complexos que vocês viram polinômios, ou aquilo que a gente dá na escola, não seja interessante. É claro que essas coisas são interessantes, mas essa é a ponta de um iceberg profundíssimo, entendeu? E a gente só consegue entender de fato o quão relevante isso é, ou a estrada longa que isso vai levar, muito tempo depois, entendeu? Então, é bem por aí. Então, assim, a gente só vai começar a vislumbrar os resultados muito tempo depois. Então, mais uma vez, o Riemann, ele atribui vocês vão ver aqui, tem um quadrinho com as equações, que são as equações de Cauchy-Riemann. Ele atribui a Cauchy porque ele já tinha visto que as coisas valiam e alguns resultados. Só que ele não usou como Riemann usou as coisas. Muitas das coisas que a gente vai ver no curso posteriormente, por exemplo, a gente tem aqui fórmula integral de Cauchy. É uma consequência das equações de Cauchy-Riemann, a fórmula integral de Cauchy. A gente vai ver que isso tem relação. Então, assim, a gente ver que as coisas funcionam, mas, por exemplo, atacar os problemas relevantes, resolver as equações diferenciais, quem fez esse trabalho foi o Riemann, e dentre outras pessoas, assim, principalmente na parte de geometria, o Riemann fez bastante coisa. O Cauchy via que as coisas funcionavam, mas ele ainda não tinha um background necessário para fazer as coisas fluírem, entendeu? Assim, mas mais uma vez, é uma evolução, é a parte da evolução da matemática. Aqui eu vou deixar esse texto óbvio que eu vou mandar para vocês, assim como eu fiz com todos os outros. E aí aqui eu destrincho uma primeira coisa interessante, é assim como que essas equações elas aparecem naturalmente, assim, elas não são coisas de outro mundo, elas vêm da primeira provocação que eu fiz aqui na aula com vocês. Bom, beleza, eu tenho derivada de função complexa e eu estou tratando isso como número, então simplesmente vou lá, derivo e vejo o que acontece. Só que se eu olhar para as variáveis complexas, em vez de z, né, como eu botei aqui em cima, z, eu olhar para esse cara como um x mais yi, e eu sei que f de x, ela na verdade é um u mais iv, então eu passo a ter derivadas parciais. Então significa que assim, eu posso olhar outros caminhos, na verdade assim, talvez no caso geral derivadas direcionais, mas a gente viu no curso de cálculo que toda derivada direcional é uma combinação linear das derivadas parciais, então o importante mesmo na história são as derivadas parciais. Então, sobre
esse aspecto, observando o que vai acontecer com as derivadas parciais, a gente consegue encontrar as equações de Cauchy-Riemann de forma natural. O que são as derivadas parciais? Mais uma vez, assim como eu fiz aqui anteriormente, a gente vai olhar os caminhos. Ou seja, esse primeiro caminho aqui, eu tenho que lembrar que é o caminho t mais 0i, assim como esse outro caminho aqui, né? Eu estou chamando até de caminho x, e o caminho y aqui do lado, ele é simplesmente o caminho 0 mais IT, né? Com t pertencente aos reais, né? Com t pertencente aos reais. A gente vai olhar principalmente próximo do zero, mas em essência t pertence aos reais. Então, o ponto é o seguinte, a gente viu no início da aula, qual foi a primeira coisa que eu vi na aula? Não foi o exercício 6 lá? Aquele exercício 6. O que o exercício 6 diz? Ele diz que se o limite existe, então ao longo de todos os caminhos ele tem que ser o mesmo limite, certo? Se o limite existe, então ele tem que ser o mesmo, independente do caminho que eu percorra. Agora, se ele é o mesmo, independente do caminho que eu percorra, se eu percorrer ele pelos eixos coordenados, digamos assim, se eu percorrer ele pelos eixos coordenados, a gente vai ter o quê? A gente vai ter derivadas parciais. Quando eu percorrer ele pelo eixo x, eu vou ter a derivada parcial em relação a x. Quando eu percorrer ele pelo eixo y, eu vou ter a derivada parcial em relação a y. Ou seja, a derivada de f em relação a z, em particular, aí, mais uma vez, é a conta que está aparecendo aqui. Eu vou botar ela até um pouco maior para vocês verem, porque... vou botar um pouco maior, tá, aqui, ó. A derivada parcial, o importante, né? A derivada parcial em relação em relação a z, ela vai ser igual a essas duas derivadas parciais aqui, ó. Essas duas derivadas parciais aqui, a derivada parcial de 1 em relação a x e i vezes a derivada parcial de v em relação a x. Isso aqui eu indo pelo caminho x. Só que se eu for pelo caminho y, e aí eu vou marcar aqui até de verde, marcar aqui de outra cor, lá. Pô, verde escuro não dá para ver, né? Lá azul, roxo, pode ser. Marquei aqui de roxo, a derivada parcial de f em relação a z, quando eu vou pelo eixo y, ela vai ser essa daqui, ó. Também estou botando de roxo. Tá? Então, assim, e elas têm que ser as mesmas, beleza? E aí, bom, se a derivada vale isso, e a derivada também vale isso aqui, e também é um exercício na lista, se eu não me engano é o segundo exercício, o limite se existe é único, então esses dois limites têm que ser iguais. Isso significa então que vale essa equaçãozinha aqui. Ou seja, a derivada parcial de 1 em relação a x é igual à derivada parcial de v em relação a y, e a derivada parcial de v em relação a x é menos a derivada parcial de u em relação a y. Tá? E eu sei que isso... Você pode olhar e falar assim, nada. Só que isso é daquelas coisas que a matemática faz e a gente não percebe que é incrível. Assim, mais uma vez, elas chegaram aqui, assim, é simples. Eu chego nas equações de Cauchy-Riemann facilmente quando a gente desce aqui e vê isso. Mas observa o seguinte, se f é diferenciável, então valem as equações de Cauchy-Riemann. E o resultado impressionante, que eu vou fazer questão de provar na próxima aula, eu não vou provar hoje, eu vou fazer questão de provar na próxima aula, é que vale o contrário. Se uma função satisfaz as condições de Cauchy-Riemann em um ponto, né, a gente está avaliando um ponto, isso significa que a função é diferenciável. E isso já é um resultado um pouco mais impressionante, porque você vê, o meu trabalho agora é de resolver equações diferenciais. Ou seja,
Eu pego uma função qualquer e, ao invés de eu ter que calcular aquele limite, vira um problema de cálculo. Entenderam como eu estou mudando a coisa? Antes eu tinha que calcular aquele limite pela definição, às vezes podia ser um pouco mais trabalhoso e tudo mais. Agora eu transformei isso para probleminha de derivada parcial. Então, assim, esse resultado é um resultado particularmente impressionante, usa um pouquinho mais de matemática. Eu não, eu não vou, eu não tenho certeza se eu vou provar ele, eu gostaria de provar ele, eu acho que ele merece ser provado, eu acho que ele merece ser visto, porque ele é um resultado bem interessante, mas assim, aí a gente começa a fazer aplicações com ele. Tá? A gente vai começar a ver algumas aplicações das equações de Cauchy-Riemann. Então, assim, ao invés de calcular aquele limite lá, que a gente fez anteriormente, a gente pode quebrar a função em derivadas parciais, né, em U e V, né, U mais IV, e simplesmente calcular as derivadas parciais disso, e igualar as coisas e ver se satisfaz as condições. Ou seja, se esse tipo de coisa estiver satisfazendo, vai estar dentro das equações de Cauchy-Riemann. Então, mais uma vez, parece uma coisa, num primeiro momento, ser até simples, mas você começa a fazer miséria com esse negócio, assim, impressionante, assim, o poder matemático que essas equações vão te dar na hora de resolver problemas ou de analisar coisas com relação a equações diferenciais. E, mais uma vez, isso vai ser pedra fundamental para a gente fazer o quê? Entender a fórmula integral de Cauchy. E a fórmula integral de Cauchy vai fazer com que a gente prove o teorema fundamental da álgebra. Então, assim, uma coisa vem encadeada na outra. Essas equações, elas são realmente impressionantes no primeiro momento. Bom, eu acho que por hoje é só, assim, talvez a aula tenha sido um pouco pesada, né, meio dentro do cálculo e tudo mais, mas assim, eu vou ver se a gente tem um objetivo, né? Mais uma vez, eu estou sentindo que a gente vai chegar nele com uma certa folga. Então, de repente, eu consigo ir até um pouco mais devagar. Assim, semana que vem, o que, que eu pretendo fazer? Semana que vem, a gente vai. Já vou te passar a palavra, Pamela. Semana que vem, a gente vai apresentar esse teorema e apresentar também algumas aplicações mais simples e usuais das equações de Cauchy-Riemann, tá? Uma coisa interessante também, já deixa eu falar, uma coisa interessante também que essas equações vão dar, por exemplo, é que são elas que vão garantir que uma função holomorfa vai ser analítica, vai ter essa conversa. É ele que vai garantir, por exemplo, que se você tem uma função holomorfa, então U e V vão ter que ser funções harmônicas. Ela falou, caralho, mas o que é função harmônica? A gente vai conversar sobre isso, mas isso tem a ver com equações diferenciais, tem a ver com aplicações, principalmente a engenharia e a outros setores da matemática. Fala, Bano. Professor, se você quiser terminar a ideia, porque eu vou perguntar uma coisa da lista que a gente tem que ainda fazer essa semana. Não. Já fechei. Se alguém tiver alguma pergunta relativa ao conteúdo, eu consigo provar também aí. Tá tudo certo? Tá? Então, manda ver, Pamela. Então, quando eu cheguei, eu vi que você estava conversando com o Pedro sobre a última questão. Ela é uma também que eu estava desenvolvendo, mas eu ainda estou no caminho. Só que eu acho que eu fiquei, assim, não sei se eu... Acho que eu não entendi o comando direito da questão 7, que você fala qual a imagem do primeiro quadrante com respeito à função f de z igual a z elevado a 3. Uhum. Isso. Por exemplo, eu acho que talvez para você entender, você pega um ponto no primeiro quadrante. Sei lá. Se você pegar um número real, é chato. Vamos pegar um número no E elevado a π sobre 4. A I π sobre 4, pode ser? Uhum. O que acontece quando você eleva esse cara ao cubo? Não, então, eu fiz o genérico, né? Eu comecei a pensar assim, Hum.
Não, desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu sinto que eu Não, te não, interrompi. a minha mão pensou comigo, assim, no que estava acontecendo. Quando você vai levar π sobre 4. Isso, é. Aí você dá uma girada nele. Sim. Beleza. Aí, isso, uma coisa de módulo um. Aí depois, se você pega alguma coisa menor que tem módulo um, você gira e diminui. Você pega uma coisa que tem maior do que um, você está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Você gira, mas aumenta. Aí eu acho que era basicamente isso. O que que você fez? Então, mas mesmo como você falou, eu não entendi. Porque eu fiz, eu estou com a minha lista aqui do lado, eu estou com o caderno de anotação da aula. Eu comecei a pensar no genérico, aí eu botei na forma, você botou não é, né? Eu pensei na forma polar, aí pensei que seria z elevado a 3, eu botei como cosseno de θ mais e seno de θ, e pela fórmula de Moivre seria 3 cosseno a 3θ mais i seno de 3θ, e aí eu pensei, eu tenho que substituir por algum valor, tenho que pensar o que vai acontecer, entendeu? Eu Tá, mas não... eu quero um desenho. Tá, mas eu Eu entendi, quero, você eu quero, substituiu. Fala. eu quero um desenho. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ah, tá, tá aqui lista 2, mas enfim, essa lista 2 ficou zoada. Vamos aqui assim. Não, o que eu quero é, sei lá, um desenho. Por exemplo, vamos pensar em um sobre Z. Tudo bem? Ah, digamos que f de z seja um sobre z. F de z seja um sobre z. O que que f de z faz com a imagem? Qual é a imagem do disco de centro 0 e raio 1 de um sobre z? Então, você tem aqui é o disco, né? Sei lá, eu vou fazer aqui. E a imagem desse cara, ele vai ser isso aqui. É o disco, o mesmo disco de Santo Zero e Raio 1, só que isso. Opa. Então, no caso do primeiro quadrante, você tem aqui, você tem isso. E aí você tem isso aqui pintado. Quando você aplica Z ao cubo, isso está fazendo o quê? Qual é a imagem que vai aparecer aqui do outro lado? Entendeu? Acho que não, mas eu acho que eu vou debruçar um Não? pouquinho mais. Não entendeu? Ó, Não. vamos lá. Se fosse Z ao quadrado, beleza? Se fosse Z ao quadrado. O que Z ao quadrado faz? Z ao quadrado. Ó, um número Z qualquer, isso é R elevado a I teta. Beleza? É a mesma coisa que você tem. Se você pega Z ao quadrado, se você pega Z ao quadrado, então isso vai ser R vezes E elevado a 2 I teta. Certo? Então, agora vamos pensar. O que que ele faz com o primeiro quadrante? Ó, eu tenho esse quadrante aqui. Bom, com Professor, o relação... R também não teria que ficar ao quadrado, não? Tá ao Tem quatro quadrado. quadrinhos. Tá ao quadrado. Você tem esse carinha aqui, ó. Beleza? Bom, quando você aplica z ao quadrado, e aí foi por isso que eu coloquei isso, isso aqui é o quê? 90, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho é, quando eu boto o 2 aqui, a primeira coisa que eu tenho é que isso vai dobrar o meu ângulo. Então, com certeza, esse cara aqui, ó, o argumento, entenda bem, o argumento ele está variando de 0 a π, mais uma vez, o θ aqui, ó, aqui o θ, ele varia de 0 a π sobre 2. Quando você multiplica por 2 esse θ aqui, ou seja, a variação de 2, isso é θ. A variação de 2θ vai estar variando entre, menor ou igual, né? Vai estar variando entre 2θ e π. Então,
Se θ está variando entre 0 e π sobre 2, significa que 2θ vai estar variando entre 0 e π. Então, eu já sei que esse cara está aqui. Eu já sei que esse cara tá levando o primeiro quadrante no semiplano inteiro. Entendeu? E agora o raio. O raio está elevando um número no quadrado dele. O raio aqui, ele já era sempre positivo, né? O raio já era sempre positivo. Então, eu sei que a imagem desse cara, o que vai me interessar é o ângulo. Vai ser isso aqui. Beleza? Então, ele está levando o primeiro quadrante no semiplano. Se fosse ao cubo, se fosse a sexta, o que ia acontecer? Entendeu? Ficou mais claro? Acho que sim. Acho que ajudou a entender. Então, beleza. Mas aí eu limito o domínio para poder especificamente ter uma imagem só do primeiro quadrante? Foi o que eu pedi. Eu quero saber a imagem do primeiro quadrante. Foi o que eu pedi. Resolver isso tem que limitar o domínio. Sim. Eu quero, por exemplo, eu podia pedir a imagem do disco. A imagem do primeiro quadrante. Eu fui específico. Então tá tudo certo. Pode limitar o domínio para você atingir só o primeiro quadrante na imagem. Sim. Por exemplo, uma coisa que eu poderia pedir, e aí o negócio ia ser um pouco diferente, é se eu pedisse, por exemplo, o disco de centro 0 e raio 5, por exemplo, tá? Interseção com o primeiro quadrante. Qual é a imagem disso pela função z ao cubo, ou pela função z ao quadrado? Entendeu? Por exemplo, mais uma vez, aqui, se eu pedisse, então aqui eu estou olhando, né? Sei lá, o disco de centro 0 e raio 5, interseção primeiro quadrante. Então aqui é 5, 5i na verdade, né? Então estou olhando esse cara aqui. A imagem pela função z ao quadrado, ela vai ser o quê? Eu sei que com certeza ela vai ser o semiplano. Ou seja, ela vai vir para o outro lado, né? Tudo bem? Estamos juntos. Tá aqui. Opa. Ai. Ela tá aqui. Eu só tenho que entender agora, fazer as marcações direito para quem vai ser esse cara e esse cara. Bom, se eu estou olhando para z ao quadrado, aqui era 5, esse valor aqui vai passar a ser 25. Porque é o raio máximo, né? Eu levei ao quadrado. Esse aqui também vai ser 25. Isso aqui vai ser 25. Então, por exemplo, a imagem de um disco com a interseção do primeiro quadrante pela função z ao quadrado vai ser esse disco grandão aqui, ó. Vai ser esse semiplano grandão aqui. Professor, agora se eu quiser limitar só o primeiro quadrante, nesse caso aí, do z ao quadrado, como na verdade o que ele faz é linear, se eu dividir por 2, o argumento matou. Sim. É a mesma coisa 3, como é linear. Se você dividir por 3 o primeiro quadrante, você vai chegar onde você quer. Ele só vai ficar de 0 até π, que é o que ele quer. Sim. Porque, na verdade, é isso. O exponencial joga no linear. Os expoentes são... o que você está dizendo é que os expoentes eles são lineares com relação ao argumento, né? Quando você junta expoente e argumento, isso gera uma coisa linear, né? Sim, isso é verdade. O que você não entendeu, Vanessa? Vanessa, eu queria conversar com vocês depois. Vivo? Depois, porque eu corrigi a sua lista já. Aí eu acho que a gente podia bater um papo de repente, até para as coisas que você não entendeu. Eu acho que é importante entender. Tá. Você pode vir na quarta? Se quiser marcar outro dia também, é porque amanhã, por exemplo, amanhã eu não posso. Mas na quarta, será que você consegue chegar? Se desse até um pouco mais cedo, a gente via. Tá. Eu deixei as três últimas sem fazer ainda. Na verdade, eu por conta do prazo, eu entrego antes de quebrar mais a cabeça, entendeu? Sim. Porque eu fico com medo dessa questão de prazo, porque senão eu ia ficar ainda tentando mais. Não, o que é o prazo? É porque senão a gente fica, não entrega nunca, né? Eu vou interromper a gravação.